Muito boa noite a todas e a todos e obrigado pelo convite, Padre Armindo, Dom José, para estar aqui esta noite convosco para esta sessão sobre o documento final do Sínodo dos Bispos. Um documento que surgiu desde logo com uma surpresa grande pelo facto de não serem só recomendações que os participantes do Sínodo faziam para depois o Papa Francisco elaborar uma exortação pós-sinodal ou outro género de documento que assim tivesse a letra da lei, mas dando logo a esse documento a letra da lei. E nós podemos achar que, de facto, houve aqui também, nesta ocasião, uma grande surpresa do Papa Francisco ao fazer com que este documento fosse magistério da Igreja. Mas, na altura, e há pouco também, antes de vir para cá, foi à procura um bocadinho das raízes de tudo isto, e nós vamos encontrando no pontificado do Papa Francisco diferentes documentos onde aquilo que ele acabou por executar agora, no final da segunda sessão da Assembleia do Sínodo, estava dito. Por exemplo, em 2018 ele escreveu publicou uma Constituição Apostólica sobre a comunhão episcopal, onde já refere que as Assembleias do Sínodo, e o documento todo ele sobre o funcionamento do Sínodo e o papel do Sínodo na Igreja, e ele, logo aí ele refere que estes documentos e o Sínodo podem não ter apenas o caráter consultivo, mas também ter uma função deliberativa na Igreja, como de facto veio a acontecer 6 anos depois. Portanto, é um horizonte que vai recuando na história do pontificado do Papa Francisco. E foi um tema a que ele já tinha aludido também em 2015, quando se assinalaram os 50 anos do Concílio Vaticano II, onde de facto ele sublinha essa importância do caminho da sinodalidade, concretizando, sem dúvida, aquilo que o Concílio Vaticano II veio a determinar. Depois, e a minha referência será sobretudo esta dos passos que conduziram até este documento final que nós conhecemos no final de outubro deste ano, o processo, o anúncio do Sínodo da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos aconteceu em 2022, quando foi anunciado pela Santa Sé, e depois, já em outubro em outubro de 2021, aconteceu aí, há aqui um ano que está errado, acho eu, porque em outubro de 2021 o Papa desde logo convoca as várias fases que o Sínodo teria, a começar pela fase diocesana, entre outubro de 21 e abril de 2022, com esse objetivo grande da consulta a todas as comunidades, e desde logo aí está uma primeira grande originalidade de todo este processo, que não se realizou a partir de representações que aconteciam numa reunião em Roma, mas partiu de facto da auscultação de todo o povo de Deus, e que teve diferentes ritmos, como é natural num processo destes, nas diferentes geografias onde aconteceu. Desta fase diocesana foi elaborado então o relatório de cada diocese, como está aqui o da Diocese de Leiria Fátima, foi feita uma síntese nacional que depois foi debatida na fase continental entre setembro de 22 e março de 23. A partir daqui foram elaborados 7 relatórios que serviram de base a um segundo instrumento de labórios do Sínodo dos Bispos, um instrumento de trabalho com o qual os representantes da Assembleia do Sínodo trabalharam, seja na primeira sessão, em outubro de 2023, seja na segunda. E este desdobramento foi também uma originalidade do Papa Francisco em todo este processo, motivando novamente cada comunidade, cada crente à reflexão em torno deste tema da sinodalidade e descentralizando de facto em muito todo este debate. E daí que iniciativas como esta, de acolhimento, de recepção do documento final do Sínodo, e creio que, para além do documento final do Sínodo, é a recepção também de todo um processo que aconteceu durante muitos anos, não é? E a continuidade deste processo será, sem dúvida, a grande mais-valia para que os objetivos, os propósitos que o Papa Francisco
tinha ao lançar este debate sobre o Sínodo dos Bispos, sobre a sinodalidade, atinja de facto os seus objetivos. Daí que, sem dúvida nenhuma, que é fundamental que nós possamos ouvir de quem lá esteve nas duas assembleias, não é? Mas acho que, para além de ter lá estado a trabalhar, também estiveram aqui nos processos de escuta, no processo de diálogo, no processo de estímulo de todo este processo, e tanto a Leopoldina como o Dom José são narradores na primeira pessoa de tudo aquilo que aconteceu, e daí que acho que dá a esta sessão uma grande relevância para que nós possamos comungar, de facto, do ambiente que se viveu em Roma naqueles 2 meses, de outubro de 23 e outubro de 24. Como disse o Padre Armindo, o meu papel aqui é só ser facilitador, ou seja, o objetivo é que o documento do Sínodo, alguma ideia que vocês tenham sobre ele, ou alguma afirmação, profundidade, convicção que tenham sobre esse documento, sobre o processo, seja motivo de diálogo após a apresentação da Dina e do Dom José. Daí que vamos, sobretudo, reservar muito tempo para esse diálogo, que não é um diálogo para depois cada um faça a sua conferência, é um diálogo para nos ouvirmos o maior número possível de participantes que estamos nesta sessão. Por isso, sem mais demoras, eu passava a palavra à Dina. Ela esteve na Assembleia do Sínodo, integrou a equipa de comunicação nas 2 sessões, tanto em outubro de 23 como em outubro de 24. Já antes disso, e também é curioso tentarmos perceber o porquê, a Dina foi trabalhando com a comunicação do Vaticano, não é? Nomeadamente com os vaticanistas, nas visitas do Papa, etc., não é? Há aqui um conhecimento também pessoal que, sem dúvida nenhuma, que ajuda a que estes processos depois decorram com mais naturalidade, e daí que, sem estar, creio eu, naquelas mesas redondas onde estavam todos os legados sinodais, foi observando, na sala onde os trabalhos aconteciam, foi observando também no grupo de comunicação do Sínodo, como é que tudo foi acontecendo. E é esse ambiente que nós pedimos à Dina que partilhe hoje connosco, para percebermos como é que chegamos depois a esse documento final. Obrigada. Em primeiro lugar, o meu cumprimento ao Padre Armindo Janeiro pelo convite para esta partilha e ao Sr. Dom José Ornelas. Muito obrigada. Um abraço amigo aqui ao Paulo Rocha, e que nos conduz nesta noite, e a todos vós. Como o Paulo disse, eu não estou aqui por ter participado nas assembleias sinodais do ponto de vista da participação concreta, nas mesas redondas, na reflexão, no discernimento, na votação, embora pudéssemos também estar nas mesas redondas que lá havia, mas não fazia parte dos participantes em concreto, mas estive lá porque estive ao serviço da Secretaria-Geral do Sínodo. Estive de 2 formas. O tempo todo como membro da Comissão de Comunicação. Neste Sínodo foram criadas 4 comissões, de maneira inédita, e pela primeira vez uma especificamente para a área da comunicação. As outras eram teológica, metodológica e de espiritualidade. Portanto, todo o tempo fazíamos parte dessa comissão geral. E depois estive nas 2 equipas de comunicação, nas 2 assembleias, que eram 2 equipas diferentes, que trabalhámos até objetivos diferentes, depois posso explicar. E os elementos também eram diferentes das 2 equipas. Alguns mantivemos-nos nas 2, outros não. Eu gosto de pensar que a Comissão e as 2 equipas de comunicação de que fiz parte eram expressivas também da diversidade daquilo que somos como igreja e que lá éramos. Porque nós éramos um grupo pequeno, mas tínhamos origens, idades, proveniências muito diferentes. Éramos todos da área da comunicação, portanto, tínhamos uma linguagem comum, não é? Que nos caracteriza, mas Ásia, África, China, Tailândia, Estados Unidos, de um lado ao outro, éramos uma equipa muito, muito internacional,
e a saber complementarmos-nos, porque uns eram da área de conteúdos, outros redes sociais, outros webmaster, mas acabou por ser muito enriquecedor. Eu já tinha trabalhado a comunicação em equipas internacionais, sobretudo como o Paulo estava a referir, nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que fiz parte de equipas internacionais, e para equipas internacionais, nos anos que estive no Centro de Comunicação do Santuário de Fátima, que, como sabem, jornalistas e equipas de todo o mundo. Mas nunca tinha estado assim num grupo tão diverso e num trabalho tão grande, de uma amplitude universal. Valia-nos, como eu disse, a comunicação ser enquanto disciplina algo que nos unia, portanto entendíamos, a nossa linguagem era comum, e também a fé que nos unia e a vontade de fazer as coisas bem para que o evento, na medida do possível, pudesse chegar mais longe. Eu gosto de lembrar que somos um país pequenino, mas no grupo de comunicação e nas duas equipas de comunicação estavam 2 portugueses, porque esteve também o padre Paulo Torroso, que é da Arquidiocese de Braga, diretor de comunicação da Arquidiocese. Também me parece importante dizer, até para que conheçam um bocadinho melhor, que integrei a equipa de coordenação do Sínodo aqui na nossa Diocese, todos eles muito mais sabedores e com muito mais experiência que eu, mas foi algo que me deu muita alegria. E também, como muitos de vós que eu já conheci aqui, fiz parte também, ou digamos, participei nas reuniões sinodais na paróquia de Fátima, e cabia-me coordenar um conjunto de delegados das paróquias. Dito isto, começo agora a procurar dar a minha resposta ao que o Paulo Rocha me pediu. E ele pediu-me que eu partilhasse convosco o ambiente vivido nas Assembleias Sinodais em 2023 e 2024, sentimentos e diálogos que se percebiam. A conferência do mês de outubro foi exemplar, como este sínodo foi, mas para não estar a referir todo o processo, a data que disseste estava correta. Portanto, quando foi lançado o sínodo em outubro, foram lançadas logo as fases local, nacional, continental e universal. Depois, o que aconteceu foi o Santo Padre ter decidido que a fase universal seria feita em 2 Assembleias Gerais. Então, em 2 sessões da Assembleia Geral. E agora, o que vou falar é, portanto, da primeira sessão da Assembleia, a do mês de outubro de 2023. Ela foi exemplar no sentido de ser a primeira num conjunto de coisas em que este sínodo também foi o primeiro. Por exemplo, há alguns tópicos que logo saltam à vista. Em termos de participantes, participaram, portanto, era o sínodo dos bispos, participaram homens e mulheres, de cardeais, por aí, a leigos, de todas as idades e formações e dos 4 cantos do mundo, todos chamados a representar o povo de Deus num momento de discernimento feito de diálogo e oração, no seguimento do que havia sido feito a nível local, bem nos lembramos, e que depois foi passando as fases que eu referi. Outro elemento diferenciador, que também saltou à vista, foi a configuração, a disposição do espaço, que levaria no início a que fosse muito usada a expressão que era o sínodo das mesas redondas. E no início até era assim como que uma coisa negativa, o sínodo das mesas redondas, porque parecia que estarem ali reunidos em sínodo, em mesas redondas, perdia a solenidade da aula sinodal,
assim, em jeito de anfiteatro, como aqui estamos. O Sínodo das Mesas Redondas possibilitou que, olhos nos olhos, as pessoas se vissem. Tanto decorreu, como sabem, na aula Paulo VI, naquele espaço onde o Santo Padre recebe as grandes audiências pontifícias. A aula deixou de ser em forma de anfiteatro, como estamos aqui, mas nós estamos para partilhar, nós deste lado estamos para partilhar uma coisa convosco. Até este sínodo, a sala era mais ou menos como esta, e todos viam a mesa, mas depois, quando falava o de trás, só quem via quem falava era quem estava deste lado. Portanto, lá, estavam as mesas divididas por idiomas, também o idioma português, pela primeira vez havia mesas especificamente para o idioma português. As mesas congregavam 10 ou 11 pessoas, tinham um facilitador indicado pela Secretaria do Sínodo, tinham um secretário eleito por aquelas pessoas da mesa, e depois os padres e madres sinodais. Cada mesa, nos círculos menores, seguia o ritmo da conversação e o método da conversação no espírito, e depois nas congregações gerais havia uma partilha à Assembleia. Nós, quando reuniam nos círculos menores, ouvíamos o sururu. Percebe-se que as pessoas estavam a conversar seguindo o programa do instrumento Laboris. Mas nós, e percebíamos também que as conversas continuavam no momento de pausa, portanto o assunto continuava. Mas não ouvíamos. Quando eram chegadas as congregações gerais... Pode só explicar como é que era essa conversação orante? Como é que funcionava? Sim. Portanto, havia um tema, não é? Segundo o programa, que foi entregue logo no início da Assembleia. Nas duas sessões foi assim. O facilitador marcava o ritmo da reunião e expunha, de um modo geral, o que ali estava em causa. Antes, na abertura dessa sessão, havia sempre uma meditação relacionada com o tema e o momento de oração. Isto era todos os dias, fossem círculos menores ou círculos maiores. E depois as pessoas seguiam um ritmo de fala, eu falava, os outros 9 escutavam, depois o outro, não havia interrupções, não se via estas expressões assim, portanto, ora agora falas tu, ora agora falo eu. Falavam todos. Depois havia um momento de pausa e oração, e depois havia uma nova partilha, e essa nova partilha, ao que percebíamos, era o que eu ouvi daquela pessoa fez-me sentir que realmente não tinha pensado isto, portanto, e o caminho era feito assim. Depois havia um secretário que tomava nota de tudo, e nessas congregações gerais o secretário inscrevia-se, portanto, para partilhar os resultados da reflexão daquele círculo menor. E depois havia outra coisa ainda que era muito enriquecedora, para mim foi, pronto, onde mais aprendi e valorizei a igreja que somos. As pessoas inscreviam-se para falar e tinham 3 minutos, depois julgo que até passou a 2 minutos, porque era tanta gente a querer se inscrever. E naqueles minutos a pessoa apresentava-se e vinha do Uganda. E a realidade deles sobre este assunto era diferente. A pessoa apresentava-se a si, apresentava sobre aquele tema, o sentir, o que lhe parecia, e havia ali uma lista de pessoas tão diversas, com histórias tão diferentes, sobre temas tão diferentes,
sobre temas iguais tinham interpretações e leituras diferentes. Isso foi muito enriquecedor. Depois, pronto, foi seguido o instrumento Laboris, o relatório final foi aprovado, como bem explicou o Paulo, e o Papa Francisco já tinha então anunciado que queria fazer a segunda sessão em outubro. Recordo-me perfeitamente de quando saiu esse anúncio, portanto, da segunda sessão, saiu em outubro de 2022. Ficámos assim, então, mas vai haver uma sessão, vamos ouvir, vamos escutar, depois ainda vai haver outra. Mas para quê? Lembro-me de estarmos no processo e desse espanto, mas para quê? O Papa explicou que os frutos do processo sinodal em curso são muitos, mas para que cheguem ao seu pleno amadurecimento é necessário não ter pressa. Portanto, ele lá tinha as razões dele. Sinto que a cada passo que dávamos aprendíamos um pouco mais sobre o que é isto de ser igreja sinodal. Entre as duas sessões, entre outubro de 2023 e outubro de 2024, foi muito interessante que criou-se um dinamismo muito bom. Destacaram-se daquilo que nos chegava lá na Secretaria do Sínodo, que depois nos enviavam para cá, ou nas reuniões que tínhamos online, os modos eram diversos. Penso que a América Latina, não sei se o Sr. Dom José achará o mesmo, eles estavam a anos-luz da nossa realidade. Entre outubro de 2023 e outubro de 2024, eles realizaram eventos, formações, encontros intercontinentais, já tinham realizado as duas assembleias, portanto fizeram imensas atividades. Todo o modo, o que é que foi feito mais de importante? Houve um trabalho importante das conferências episcopais. O Papa criou 10 grupos de estudo para temas que ele tinha sentido que no relatório ainda precisavam ser analisados de outra maneira, e esses grupos de estudo estão a trabalhar até o verão que vem, e juntou lá os párocos, porque o relatório final tinha dito que uma das sugestões era os párocos aprenderem o que é isto da escuta entre eles, da escuta ao bispo, da escuta dos leigos, e então o Santo Padre realizou final de abril e em maio, início de maio, o encontro dos padres, dos párocos. Teve lá o padre Adelino Guarda, portanto ele pode também dar o testemunho, que eu acho que valia a pena. 2024 foi o mesmo muito trabalho, mantiveram-se as mesas, mantiveram-se os participantes, não quer dizer que não tenham mudado, mas basicamente foi a mesma coisa. Eram dias de muito cansaço, porque era um ritmo muito igual, embora os temas fossem diferentes. Era cansativo. O cardeal relator-geral, o cardeal Oleric, ele na introdução da terceira semana, ele disse, não se entreguem à fadiga. Portanto, era notório. Mantenham a mesma energia que no início. E as pessoas, foi interessante, ele era uma pessoa muito humana. Como é que era o ambiente? Nesta segunda sessão eu senti uma maior alegria nas pessoas ao se reverem. Porque na primeira eram pessoas de todo o mundo, estavam contentes de estar a prestar aquele serviço à igreja, mas ainda tinham que se conhecer. E na segunda sessão é como quem, depois de um mês intenso, passado um ano, ei, como estás? Como quem vê amigos. Isso foi das coisas mais bonitas. Nós a procurar, será que não sei quem vem? Será que não sei quem vai estar? Foi muito bom. Depois, propriamente, no trabalho das decisões, o que é que se notou, tanto na primeira como na segunda? As pessoas não pensam todas da mesma cabeça. Se nós aqui nesta diocese, se calhar temos ideias diferentes para aquilo que pensamos,
e que achamos que a Igreja pode ser e que as nossas instituições ou congregações ou paróquias ou o que seja pode ser, imaginem isto à escala mundial. Percebia-se claramente aquelas coisas, vamos usar assim este tipo de expressões, percebia-se claramente os mais tradicionalistas, vamos assim generalizar, os mais progressistas, via-se, porque eles tomavam a palavra, falavam, notava-se. Mas havia uma coisa, havia respeito e procurou-se uma coisa que eu sinto que acho que é o consenso. O consenso. O Papa disse, chamou-lhe harmonia, a harmonia que vem do Espírito. O Papa disse, como o Paulo já explicou, portanto, foi feita a votação, não é? No último dia. Houve lá parágrafos em que não foram tão consensuais assim, mas foram votados e foram aprovados. Em matérias que às vezes a comunicação social trazia para a frente. O assunto é este, o assunto é aquele. E a nós cabia-nos dizer assim, isso também é assunto. Porque a comunicação social falou de temas que lá também eram tratados. Mas isso não era o sínodo disso. Esse era um dos temas que ali eram tratados. Por exemplo, as mulheres, os jovens, o ambiente digital, a participação dos leigos em cargos de liderança. Alguns diziam é o sínodo das mulheres. Não é nada, mas realmente era um dos temas. O documento é aprovado e o Santo Padre já estava claro que ele poderia fazer, mas poderia não fazer. E a decisão era dele. E ele, quando o documento é aprovado, ele diz, entrego este documento ao povo de Deus, até no sentido que eu sinto que é de agradecimento. Este percurso todo tinha sido feito, não escrevo exortação sinodal, pediu que a votação do documento, portanto, não só o documento, mas a votação, os parágrafos, que aquilo foi votado parágrafo a parágrafo, fosse também publicada, tornada pública. Quando terminou, fez-se a fotografia do grupo e fomos para a sala de imprensa e os jornalistas tiveram, naquele momento, houve ali assim um tempo de espera, viram logo os resultados e o documento aprovado. Ele foi aprovado em italiano e as outras traduções eram de trabalho. As traduções oficiais seguiram, estão disponíveis agora mais recentemente. Só mais um detalhe. O documento final, porque eu acho que é importante e é uma coisa bastante recente, que chegou agora às conferências episcopais e outras instituições, mas sobretudo conferências episcopais. O documento final, aprovado na Assembleia Geral Ordinária, o meu era o documento de trabalho, que foi-nos só entregue a nós, da comunicação, na altura da votação. Quem ia votar teve que o ter mais cedo, pois obviamente. Era confidencial, é uma tradução de trabalho por inteligência artificial, está aqui cheia com as notas das votações. Bom, este é o documento da 16ª Assembleia Geral Ordinária. Saiu agora, com a colaboração nas traduções das conferências episcopais, o documento final, tem o mesmo nome, mas já é diferente. Tem o cunho do Papa Francisco e da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Porquê? Porque foi entendido pela Secretaria e pelo Santo Padre que o documento final seria a nota que o Papa escreveu e que tornou pública, uma nota pequenina, mas que transforma este documento em magistério da Igreja. A 24 de novembro, ele tornou público que isto seja posto em prática, contextualizado, sem rigidez, mas pensado e refletido. Portanto, ele pediu para ele e a Secretaria a nota, o documento final e as duas saudações como apêndices
a saudação de abertura da Assembleia Sinodal e a saudação final que ele fez após a votação do documento. É um documento que eu sinto que teve a preocupação de ser mais facilmente entendido por todos. Depois podemos também falar sobre isto. Acho que é uma mais-valia que ele tem e está disponível. Agora já está disponível em todo o lado, Conferência Episcopal Portuguesa, Agência Eclésia, as publicações oficiais têm que ser, no primeiro, podem ser pelas editoras que o pedirem. Este final, como já é magistério da Igreja, tem que ser pedido ao Vaticano, não sei o quê. Mas está disponível também no website do Sínodo dos nas línguas oficiais, e há uma colaboração muito grande com outras conferências episcopais de países, por exemplo, seja traduzido para outras línguas de África, para polaco, para outras línguas que não as 5 oficiais. Eu falo demais. Não. O tempo é que não nos deixa. Obrigado, Dina, pela tua partilha, e acredito que alguma curiosidade, ou muitas curiosidades, sobre de facto esse ambiente possam depois no debate ainda ser partilhadas e ser perguntadas, no caso, à Dina. E sem mais demoras, vamos ver então o professor Dom José Ornelas sobre as conclusões a que chegaram depois de muita pedra partida, ou pouca pedra partida durante 2 meses, entre os delegados do Sínodo. Dom José, como sabem, foi um dos delegados, juntamente com o Dom Virgílio, nas 2 assembleias, nas 2 sessões da Assembleia Sinodal, e depois, em 24, o Papa nomeou também o Cardeal Américo Aguiar para participar na Assembleia. Síntese então do documento, Dom José. Boa noite a todas e a todos. Eu penso, para mim, um gosto enorme participar numa sessão destas, porque o verdadeiro sínodo está começando agora. E, portanto, é agora que este sínodo vai dizer alguma coisa ou não vai dizer, depende de como for acolhido pela Igreja. Estão a ouvir bem? Ouve-se bem? Sim, mas aproxime-se. Pronto. Está bem, melhor assim ou pior? Está bem. Portanto, é nesse sentido que a mim me dá um gosto particular falar disto, pela experiência que isto significou, estas 2 sessões, mas também já pelo caminho anterior, o de ter participado. Eu cheguei aqui já quando o caminho sinodal já estava iniciado na Diocese, já praticamente a primeira fase diocesana de recolha estava concluída. Eu tinha começado em Setúbal, aqui vim continuar esse processo. E vivi sempre com muita alegria e entusiasmo este sínodo. Eu já tinha sido também indigitado para ir ao sínodo, mas depois tinha de facto impedimentos que podia remover, mas não removi porque não estava assim tão interessado. Este sínodo interessou-me particularmente, porque me interessa naquilo que eu sinto como o que deve ser a Igreja. E acho que o processo que se seguiu foi já isso. E o Papa disse-o claramente. Este não é uma preparação do sínodo, é um caminho sinodal que estamos a empreender, e começou no dia em que começamos a escutar as comunidades paroquiais, as comunidades religiosas, os líderes do movimento, e até tanta gente que o quis fazer. Portanto, isto já significa, como disse a Leopoldina, significa uma mudança de estilo. E certamente que a Igreja não volta a ser totalmente igual depois deste sínodo. E isto é que é importante. É que a Igreja vá mudando. E acho que muita gente já foi mudando. E é por isso que hoje é uma grande alegria estar aqui. Tem várias coisas especiais, eu diria só. Primeiro, é precisamente este sínodo. Porquê? Porque é um sínodo que, antes de mais pelo caminho realizado, como já foi dito, apresentado pelo Paulo Rocha, as características da Assembleia Sinodal, os termos,
do ponto de vista só visual, o facto de o Papa não estar num trono como é costume, normalmente punha um cadeirão grande, sempre que o Papa chegava, e lá era uma cadeira do Papa, era só o Papa que se sentava nela. Agora o Papa estava numa mesa, também ele. Era uma mesa de presidência, porque ele disse sempre: eu não abandono a presidência do sínodo. Só que não estava ele só na mesa. Na mesa era uma mesa também ela de toda a direção do sínodo, entre os quais mulheres, homens, bispos, cardeais, padres, também alguns, que apareciam, porque iam mudando sempre, consoante os temas, e que vinham de todo o mundo. Muito interessante, tinha uma japonesa que aparecia lá muitas vezes, gente de outros países que raramente se viam nestes quadros. Era uma assembleia verdadeiramente especial. Pois, o tom e estilo da assembleia em que nasceu o documento de que vamos falar, como assume a comunhão e a convergência de todos os filhos e filhas de Deus, leigos e leigas das comunidades, consagrados, presbíteros, diáconos, bispos, que estão ao serviço da Igreja em todo o mundo, todos juntos com o sucessor de Pedro. Isso foi repetido muitas vezes. E isso também das igrejas orientais. Muito interessante, falaram também alguns de igrejas cristãs não católicas, mas as igrejas católicas de rito oriental, como os ucranianos, que nós temos até comunidades também entre nós, e que são de uma tradição diferente. Mas era um gosto dizermos, e na mesa estive sempre com membros de outras comunidades. Eu estava num grupo de língua italiana, porque o grupo de língua portuguesa fica muito limitado só ao mundo português. E de língua italiana tem gente de todo o mundo, porque há gente que de todo o mundo aprendeu italiano. E não só eclesiásticos, mas também muitos leigos. E isso foi uma das coisas bonitas do sínodo. Mas é por isso que tudo aquilo que já dissemos sobre a metodologia, o ambiente de oração. O sínodo começou com 3 dias de retiro. A minha primeira reação: que desperdício! 3 dias de retiro, a gente de retiro vai fazer no outro lado qualquer. Não, foi muito importante e foi determinante. Porque o primeiro que se fez foi precisamente o diálogo fraterno à luz da palavra de Deus. E aí criei empatias com muitas pessoas, que ainda hoje me comovo ao recordar. Uma irmã, por exemplo, uma irmã do Iraque, que veio a sua comunidade de 30 mil ser reduzida a 2 mil e tal pessoas, 3 mil pessoas dos cristãos, porque, como está acontecendo agora na Síria, muitos fugiram, os que não foram mesmo massacrados pela guerra. E daquilo que significa ouvir. Como é que se sente o sínodo, como é que se sente a Igreja, como é que se sente a fé nestas situações. Isto foi algo de novo. Depois, aquilo que já se disse do final estou-me a cingir só a questão do documento, como este documento foi recebido pelo Papa. E ali, alguns já sonhavam, mas não estava nada escrito. O normal era que, tínhamos dito, o sínodo entregará, nós faremos, as conclusões do sínodo vão ser entregues ao Papa, ele fará disto o que quiser. Mas ele pegou naquilo e disse: hoje eu aprovo já. Eu aprovo tínhamos acabado de votar o documento, e ele disse: tragam cá, eu aprovo este documento e mando-o para ser publicado e para ser entregue ao povo de Deus, que é de onde ele saiu. Porque vocês estão todos aqui representando o povo de Deus. E isto de povo de Deus, que é uma noção fundamental, daqui a bocadinho vou falar só dois passos disso. Mas porque isso significa, de facto, um caminho novo, ao declarar que isto é magistério. Magistério significa é um ensinamento da Igreja, e, portanto, esse ensinamento vai ser dado agora à Igreja. Mas a Igreja, como já disse a Leontina, vai vê-lo, estudá-lo com cuidado.
Vai deixar-se para que a Igreja siga o mesmo processo que já com que se iniciou, de escuta do Espírito, de leitura daquilo que está aqui e dizer, isto é hoje aquilo que Deus está pedindo para a nossa Igreja, tendo em conta que isto não, já foi decidido, sim, mas foi decidido como caminho, e esse caminho é agora aquilo que nós estamos a fazer hoje, aqui, oficialmente na nossa Diocese. Vai-se fazer em janeiro a nível da Conferência Episcopal, com representantes também da nossa Diocese, mas de todas as dioceses do país, mas isto é só, digamos, acicatar o gosto, porque esta é a nossa Igreja, e é para isso que Deus nos chama, participando e continuando a dinâmica do sínodo. O sínodo porém, é uma coisa que é preciso ver logo no início, porque tem aqui uma coisa interessante sobre isso, que é um outro tom importante, é que quando pegarem no documento vão ver que em cada parte tem uma introdução, tem 5 partes depois e a conclusão. A conclusão, a introdução e a conclusão, e cada parte tem um texto que é a chave, um texto bíblico que é a chave para o documento, para aquela parte do documento. E leio a primeira diz assim, o primeiro texto inspirador, está aqui. Veio Jesus, isto é do Evangelho de São João, apresentou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Lembrem-se disso, porque depois vai haver no fim também um texto parecido com este para a conclusão. Isso significa que o sínodo começa com isto, começou com este texto, de facto, e dizia-se, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o processo de Igreja começa por isto, porque Jesus veio para este mundo, estamos a celebrar o Natal, viveu, formou um grupo de discípulos, mas aquilo tudo morreu na Sexta-feira Santa. E se Jesus não tivesse no domingo aparecido a estes discípulos, tudo tinha acabado ali. Talvez tivesse ficado um risco qualquer num relato da história. Mas não foi assim. Jesus apresentou-se no meio deles, que alguns já tinham começado a debandar, porque tinha acabado a história, e mais desconfortados e mais desiludidos que nunca, como os discípulos de Emaús, mas agora ele apareceu de novo. E agora diz, a primeira coisa que lhes diz é a paz esteja convosco. Paz a vocês, ao vosso coração. Vai repetir o paz depois a seguir, um texto que vamos ver também a seguir. Mas, dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Sou eu, o Senhor, o que fui crucificado. Não tenham medo de morrer, porque eu também morri, mas estou vivo no meio de vocês. E mostrou-lhes as mãos e o lado, o peito trespassado. E os discípulos ficaram de alegria ao verem o Senhor. Todo o ato sinodal, todo o ato da Igreja depende disto. O Senhor morreu, mas ressuscitou. E isto é muito importante para a Igreja, particularmente hoje. Nós, às vezes, pensamos numa Igreja que está a morrer. Olha, quando estes pensavam que tinha acabado tudo, tinham-se fechado só, à espera de fugirem, tudo começou a mudar. Estava só começando. E esta é uma Igreja que sempre, ao longo dos séculos, viveu crises tremendas. E não estou aqui a quem perceba melhor de história do que eu. Portanto, mas é precisamente isto que é este sínodo, que é um sínodo. Um sínodo é uma Igreja que, como hoje se reúne e diz, anda tanta gente por aí descompensada, cética acerca da Igreja, estamos a perder gente, e quando é que Jesus contou para saber quantos tinham? Ele falava para as multidões, e essa não era essa a sua preocupação. A sua preocupação é que realmente faça acontecer aquilo que o Pai tem destinado no seu caminho. E Jesus mesmo
viveu esse drama, e é isso que inspira os discípulos. Vamos então, depois desta introdução, a introdução é muito interessante sobre o texto que determina cada sentido, agora que é este dar o sentido daquilo que é o sínodo. O primeiro texto, a primeira parte é bem, não tem aqui, não vale a pena, depois vão ter o texto, porque eu dou agora uma nota sobre o texto vai ser publicado também agora nestes dias. Porquê que não foi publicado até agora? Por aquilo que a Leopoldina já disse, isto é, a gente tínhamos, não é primeiro foi rever o texto todo. O texto português era aquilo que já tinha sido mais burilado também quando deixámos Roma, mas de qualquer forma tinha de ser mais controlado. Trata-se de uma palavra que é ministério, isto faz doutrina para a Igreja. Portanto, é um texto para a Igreja toda e tinha de ser cuidado nas diversas línguas. Depois também não se queria fazer um hoje e outro amanhã, foi o grande leque das línguas que já foi sendo aprovado. E depois, para juntar também a aprovação do Papa e estes textos que vêm dar-lhe também sentido. Mas também agora já temos esses textos, eles vão durante o mês de janeiro, vai ser, espero que naquela reunião que vamos ter em Fátima, que já mencionei, que todos os textos possam estar acessíveis a todos. Já estão no site do Vaticano, com uma nota, porque se dizia precisamente isto, que são traduções mais ou menos automáticas de inteligência artificial e, portanto, que não são ainda os textos oficiais. Estes oficiais vão começar a sair agora, também os nossos, pedimos, que depois os nossos vão ser mandados para lá também para fazerem parte do leque das línguas. Portanto, porque é que não foi incúria nem nada, é também não se queria estar a pôr assim ao público um texto que não fosse ainda o texto oficial. Portanto, este vai ser o texto, já está pronto o texto em português de Portugal. O primeiro, eu vou dar importância aos textos bíblicos que iluminam cada uma das partes. E o primeiro que diz, o primeiro texto da primeira parte diz assim, e chama o título. O título é O Coração da Sinodalidade, chamados pelo Espírito Santo à conversão. O coração. Isso estava no primeiro draft do texto que nós tínhamos no sínodo, estava escrito as fontes da sinodalidade. Era expressivo, para dizer, o que é que estamos a tratar de quê? Isto, começamos a trabalhar em nome de quê e guiados por quê? Portanto, quais são as fontes da sinodalidade? Eu penso que isto apareceu só no último draft, porque e penso que é porque nesta altura o Papa publicou a encíclica sobre o coração de Jesus. Uma encíclica que é muito importante ler para e passo com o sínodo, porque é onde se vê qual é a espiritualidade do sínodo. É a espiritualidade do coração aberto de Cristo, dom de vida para a humanidade, de onde jorra o Espírito, de onde nasce a Igreja e que é constante inspiração para a Igreja. Portanto, mas o que diz assim, o texto inspirador, agora da primeira parte, diz assim: no primeiro dia da semana, vejam que os textos estão todos ligados a Jesus ressuscitado, com aquela preocupação que eu disse, tudo nasce de Jesus estar vivo. Não ser uma memória simplesmente do passado, mas ser um ser vivo, pastor da Igreja, que continua a ser pastor, só que de uma maneira diferente. E este texto responde a isso. No primeiro dia de semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo predileto de Jesus. Alguns não gostam, é um bocado incómodo. Maria Madalena é que tenha sido a primeira anunciadora da ressurreição. Maria vai ao discípulo, 3 figuras aparecem aqui, e que o texto fala,
que o texto de lei, o número 13, dirige-se ao túmulo Maria Madalena, o discípulo amado e Pedro. São atitudes diferentes perante o túmulo vazio de Jesus. O Jesus que os chamou, que eles seguiram, que morrera, e agora são confrontados porque nem o corpo está lá. Maria veio dizer-lhes, não estava lá. Maria Madalena vai movida pelo afeto, chora desorientada, até a saudade lhe foi negada, mas não deixa de procurar. Foste tu que o levaste? O amor fala mais forte. E Maria Madalena não se conforma. Foste tu que o levaste? Até ouvir algo que é importante. Maria. E ouvindo a voz do pastor, Maria reconhece-o e diz, Rabuni, meu mestre, que era como costumava chamar a Jesus. E Jesus diz-lhe, não, Maria, o teu afeto não acaba. A tua saudade não vai ser simplesmente saciada. Mas eu não sou simplesmente o teu Rabuni. Agora, há outra maneira de ver-me. Porque isto é que vai determinar a tua vida. Não é por ter sido amiga do mestre, de um guru. É porque este mestre está vivo. Mas agora o teu afeto vai ter outras dimensões. Maria vai ser chamada a isso. Não me detenhas. Perante o túmulo vazio, chega primeiro o discípulo, depois do chamamento desta, que é chamada apóstola dos apóstolos, e é uma mulher, como tinha sido uma mulher a pôr Jesus nesta terra, no meio dos homens, é uma mulher a reconhecê-lo agora, a primeira que o reconhece vivo. O discípulo amado vai movido por aquilo que entendeu do coração de Jesus. Ele que foi aquele que durante a última ceia apoiou a cabeça sobre o peito de Jesus. Aquele peito que foi trespassado, de onde jorra o Espírito, o segredo da vida de Jesus, a vida da Igreja. Tem uma sensibilidade especial este discípulo, que dizem os intérpretes, onde dizem que é São João Evangelista, mas há muito João por aí no Evangelho. Mas o que interessa é, de qualquer forma, claramente, este discípulo sem nome é os discípulos todos. É a vocação de qualquer discípulo ou discípula. É esta do discípulo amado. Este discípulo vai movido por aquele que entendeu do coração de Jesus. Corre veloz, mas dá lugar a Pedro, espera por Pedro. Entraram os dois. O discípulo amado, qualquer discípulo e discípula, não entram na fé sem aquele que Jesus designou para ser o primeiro a reconhecer a fé. E aquele a quem ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Essa ligação não é só uma ligação de organização da Igreja. O Papa está no topo. Não. Esta é uma dimensão da fé. Porquê? Porque nós podíamos ficar simplesmente com deificar uma personagem qualquer para ser agora ele está no lugar de Jesus. Não. Jesus continua a ser ele. Mas é preciso que esta Igreja seja movida por homens e mulheres que estão aí e que estão a continuar a missão de Jesus. E não é só os padres nem nada, mas que o padre, neste caso o Papa, o sucessor de Pedro, tem uma missão, que é de reunir a Igreja. Esta Igreja, porque senão isto faz-se tudo. Não, Jesus quer-nos como Igreja unida. E vejam que quem ele foi buscar para unir a Igreja não foi o discípulozinho amado, o obediente, aquele que já percebeu. Não, foi um cara cabeçudo. Pedro significa antes de mais isso. Porque ele não queria um molezinho, queria gente capaz. E a gente forte. E é esse discípulo que Jesus escolheu. Não era o melhor, negou vergonhosamente. Mas deu-lhe sempre outra ocasião. E era preciso que eles todos percebessem em Pedro que não foram escolhidos não é porque eram bonzinhos, por mérito e por recompensa, mas foram escolhidos
porque Ele os amou, escolheu e constantemente apostou neles. E este dá sentido e tom à igreja toda. Portanto, vem este Pedro, e depois, por fim, chega Pedro, carregado com o peso da sua negação. Ele, confundido, já estava certamente. Mas agora, constata o que viu o discípulo amado, e que diz que viu e acreditou. Pedro ainda não estava pronto para acreditar. E se acreditasse, faltava-lhe ter descoberto ainda a imensidão do amor que ele tinha perguntado quantas vezes tinha de perdoar. E Jesus disse: Pedro, 70 vezes 7, isto é, todos multiplica a totalidade pela multiplicidade e vais ter uma ideia do que é que Deus, o que é o perdão de Deus. Esta é uma imagem da igreja no seu percurso sinodal, este texto. Os apóstolos, pilares da igreja, caíram todos, e a morte e ressurreição de Jesus tornam possível a conversão, um repensamento de si próprio e das suas atitudes. Entrar no caminho sinodal é assumir esta atitude de conversão. Não há outro caminho. E não nos julguemos já lá dentro, porque constantemente nós temos de rever-nos, de deixar-nos ver à luz do Espírito do Senhor ressuscitado. Haverá ritmos diferentes neste caminho sinodal. Há quem vai chegar mais depressa, há quem intui, há quem tem dificuldade de aderir, mas é isto, a igreja vai ser sempre assim. O tal não querer ter pressa do Papa está bem aí, bem ali sossado. É uma mulher, ainda por cima, pecadora também ela, porque não é que fosse assim, uma vida bem ordenadinha. Foi a primeira a descobrir e a anunciar o Evangelho de Jesus presente, a apóstola dos apóstolos. Como outra mulher, como Maria, a mãe de Jesus, foi aquela que a pôs no mundo. O título desta primeira parte, a sinodalidade. O texto inicial, como disse, trata chamava-lhe fontes da sinodalidade, isto é, onde é que se encontra? E onde é que se encontra é claramente o que o Papa quis dizer, mudando-lhe o título, é: no coração de Jesus encontramos o modelo do ser humano completo, das relações completas, até dar a vida, do afeto, da humanização do mundo. Esta é a fonte é Cristo, independentemente de como se lhe chama. É o Cristo ressuscitado, vivo no meio da igreja. É no coração de Jesus que encontramos o modelo do ser humano completo, segundo o projeto de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é o caminho sinodal. Aprendam de mim. Todos os discursos que possamos fazer é isto, é aquilo que dizia Paulo. Eu abandonei tudo para ter Cristo, para ser Cristo. Para mim viver já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, este é o processo daquilo que nós dizemos tomar a vida a sério. O segundo tema, transversal, é a conversão, chamados à conversão. Neste contexto, é a conversão ao coração de Cristo, a Cristo, porque se fala de coração, não vou explicar agora a encíclica, fica para depois. Neste contexto, é a conversão ao coração de Cristo, isto é, ao seu ser humano, onde se revela em forma de homem mortal a realidade do Filho de Deus, solidário com a humanidade, que traz nova vida para a humanidade. A sinodalidade não parte da necessidade de reorganizar a Igreja, mas não se trata de criar simplesmente mais democracia, maior equilíbrio de poderes, estratégias de evangelização. Tudo isso tem o seu lugar, mas o importante é o encontrar Cristo. A percepção da Igreja, e resumo só mais uma palavra sobre este capítulo, a percepção da Igreja como povo nascido do batismo é o que dá sentido a toda a visão da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Esta nota pastoral que foi dirigida à Diocese, precisamente à luz do processo sinodal. É um povo proveniente de todos os povos. Vejam que isto de ser povo, dizia uma palavra só, que vem do Vaticano II. E nós na Europa, por causa da questão do povo unido e de outras coisas assim, deixámos de falar de povo, para falar do povo de Deus. Quando se falava da Igreja, começava-se do Papa, os bispos, os religiosos e as religiosas, e depois, no fim, estava o povo de Deus. E o povo de Deus eram aqueles sobre quem os de cima, que eram conscientes da fé e que procuravam animar-os.
o Vaticano II começou tudo diferente. Começou a falar do povo de Deus. Que o povo de Deus são todos aqueles que foram batizados. Stop. Ponto. E o povo de Deus são aqueles que receberam o Espírito de Deus. Todos os outros são outros dons de Deus. Outros dons do Espírito também vão ser importantes para a Igreja. Mas o importante é que todos somos irmãos e irmãs porque temos o mesmo Pai comum. E é isso que nos está, irmãos. Depois, portanto, isto é o fundamental. Um povo diversificado nas suas origens. A Leopoldina já falou daquilo que era o sínodo. Um sínodo realmente de todo o mundo. Não há ninguém que faça uma coisa destas. As Nações Unidas não levam lá o povo. Representantes do povo. Mas têm representantes. Há alguma coisa que se diz, é este povo, e era bom que as Nações Unidas replicassem realmente esta ideia de um povo, deixando que o povo falasse e não simplesmente os governos. E este sínodo quis levar lá precisamente batizados e batizadas, não têm outra classificação que não seja esse serem batizados e batizadas. Porque isso era importante. E é importante para todas as igrejas. Estes que são chamados para uma vida de Deus pelo Espírito recebido no batismo. É preciso, por isso, uma igreja que crie relações fraternas. Isto vamos ver no capítulo seguinte. E, definitivamente, uma igreja unida na diversidade. A imagem da orquestra que vem lá é precisamente isto. A orquestra que tem muitos instrumentos, mas todos eles servem, não tocam todos o mesmo tom e a mesma melodia, mas tocam melodias diferentes, mas é isso que dá a harmonia e a beleza daquilo que deve ser chamada a igreja. Estes são os pontos que vão ser discutidos depois nos outros dedos. O segundo, no barco tondo juntos, e começa de novo com o texto. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E eles responderam, vamos contigo. Nós vamos contigo. O lago de Tiberíades era onde tudo tinha começado, onde Jesus chamou os discípulos. Agora quem convoca os discípulos é Pedro. Convoca, vamos pescar. Pescar era isso, para isso que eles tinham sido chamados. Tinham sido chamados para ser pescadores de homens. Portanto, Pedro chama-os à missão. Voltam voltam para o lago onde tinham ido. E durante a noite um diálogo ressoa na margem. Vou pescar. E eles diziam, vamos contigo. É uma igreja, eles já tinham voltado, parecia que a igreja tinha voltado de novo para trás. Estavam em sucesso. O caminho sinodal também começou assim. Ouvimos o convite do sussurro de Pedro, acolhemos-lo e fomos representando o povo de Deus de todo o mundo, fomos a Roma para nos juntarmos. São as relações, diz o texto, que sustentam a vitalidade da igreja. O que é preciso para o Evangelho se o Evangelho não renova as relações, não é Evangelho. Porque é nas relações dentre nós que se criam famílias, que se criam a relação pai-filho, que se criam as relações de irmãos e de irmãs e que na comunidade se criam relações que vão para além de todos os limites e todas as coisas que se põem. Portanto, este segundo capítulo, para mim, é o coração do texto. Eu não vou segui-lo todo, porque senão não chegamos lá. E diz assim, simplesmente, para terem muito aqui entre as relações, diz, a conversão relacional começa na relação homem-mulher. Quando vejam o que acontece com a violência doméstica. Quando o amor fica pervertido, não há limites à perversão e à violência. As relações que geram conflitos, guerras, miséria, as discriminações e estruturas que ao longo da história foram criando divisões entre povos. As relações novas na gestão da vida e da missão da Igreja. Todos os cristãos recebem dons para partilhar, para colocar ao serviço da vida das comunidades. Depois, a dignidade do papel da mulher, número 60, o número que teve mais oposições. Ainda agora estive a ver no tipo... Teve 97.
Porque teve 258 sim e 97 não, mas como normalmente o total era 355, significa que alguns não votaram não, mas não votaram mesmo também. E porquê? Não é porque fossem contra, é porque diziam o sínodo devia ter já ido mais além. E sobre as mulheres o sínodo diz claramente as coisas, diz que este é um dos temas que estão em estudo. Porquê? Porque questões fraturantes como, por exemplo, a ordenação das mulheres e o diaconado, etc., não foram contempladas, não podiam ser. Este sínodo não era feito para isso. Mas nenhum assunto destes foi tirado de cima da mesa. Isto foi muito claramente dito. Mas tem de ser estudado. Não é para empurrar com a barriga, porque eu faço parte também de um dos temas desses 10 grupos, e estão-nos a pedir para que, no máximo, até abril, apresentemos um primeiro documento para depois, em junho, ser apresentado uma coisa ao Papa para se dizer como é que estas são as primeiras ideias e para serem depois discutidas e analisadas para tomarmos conclusões para a Igreja. Mas aqui tem já muita coisa que se diz. Neste texto diz-se particularmente sobre atenção especial às crianças, aos jovens. Fala-se aí do Ministério dos Bispos, Presbíteros e Diáconos, dizendo que ao longo da história da Igreja foi-se concentrando no Bispo e nos Padres muitas coisas que não lhes pertenciam. Não sou eu que percebo de economia, é por isso que temos um economo que está cá na sala e temos um conselho económico. E o Bispo não quer dizer que o Bispo esteja ausente disso tudo, mas não precisa e não pode ser aquele que dirige tudo. E que tem, porque senão vai ficar muita coisa para trás e já assim tem dificuldade de fazer o que era preciso. Portanto, é preciso distinguir competências, diversificar as responsabilidades por outros ministérios. Trata-se de potenciar os conselhos das comunidades e das dioceses e de lhes dar, de facto, o peso que precisam de ter para que a Igreja possa funcionar. E isto, na nossa comunidade, na nossa diocese, mas no mundo inteiro, em toda a Igreja, isto precisa de ser visto. A questão foi uma das coisas muito discutidas, a questão do voto consultivo ou voto decisivo. O problema é virar a bico de outro jeito. Estamos procurando o que é bom para a Igreja, o que é a vontade de Deus, e vamos encontrar que realmente então aí encontramos-nos todos com uma palavra para dizer, mas muitas palavras para escutar. E é disso que se vai chegar ao tal discernimento que não é a altura de chegar aqui. A terceira parte, lançai a rede, a conversão dos processos. Isto não pode ser simplesmente uma catequese assim teórica que fica assim. É preciso mudar coisas na Igreja. Chega, mas é no fim deste processo. E então diz assim, e o texto qual é? O texto bíblico. Disse-lhe Jesus, rapazes, tendes alguma coisa para comer? Durante a noite não tinham pescado nada. Chegam à praia e há um engraçadinho que ainda lhes vem perguntar pelo peixe. E eles responderam, não. Jesus disse-lhes, lancem a rede, façam-se ao largo, lancem a rede para o outro lado e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância dos peixes. É uma igreja que parece definhar, discípulos que não pescam. Uma voz vem de fora, porque eles sozinhos não eram capazes de lá chegar. De um desconhecido que dá uma ordem. Eles sozinhos tiveram o bom senso de escutar. Bom, vamos experimentar. Manda mudar de direção. Não se fixar naquilo que sempre se fizeram. Sempre foi assim. Pois, mas se calhar tentem de outro jeito. Sair para o outro lado, mudar de métodos. Trata-se de escutar o que é novo, mesmo que venha de fora. O Espírito fala de muitos modos. Esta igreja sempre se fez assim, diz o Papa, diz, odeio esta palavra, porque isto paralisa a igreja. E o Espírito é um Espírito que, se fosse assim, os discípulos não tinham saído de Jerusalém e foi preciso apanharem bordoadas para saírem, porque senão não saíam.
O diálogo do Espírito sobre a pesca obtida. É daí aquilo que se procurava fazer nas mesas é precisamente isto. Nesta mesa há alguém, e pode ser às vezes um pequeno, que diz, olha, era o Senhor, afinal. E chama a atenção da Igreja para outros processos. É por isso que é importante estar aberto a isto e não se fechar naquilo que já se sabe. Mas a verdadeira ciência e a verdadeira piedade é estar sempre à procura do sim, do novo de Deus. É isto que esta parte vai fazer. É procurar neste caminho. São muitas coisas. A missão não é apenas uma estratégia, uma metodologia, mas um deixar-se guiar pelo Espírito. São as cartas dirigidas nas igrejas ao Apocalipse. Deixar-se guiar pela palavra de Deus é fundamental. A missão dos diversos contextos, a necessidade da multidão que gera caminhos de missão, é o que muda a igreja, é a missão. Foi assim desde o início. Porque a missão compadece-se, não é só simplesmente anunciar a catequese, é mais do que isso. A missão é compadecer-se. Olha, daquilo que se passa em Gaza, daquilo que se passa na Ucrânia, daquilo que se passa em Khartoum e no Sudão e em tantas outras partes. É da gente, dos jovens que se drogam e que não têm nada. É essa a missão. Jesus sentiu compaixão e desatou a escutá-los, a fazer milagres, a curá-los. E, particularmente, aos pecadores, que é o grande milagre de Jesus. Fim, para terminar, o quinto. Também eu vos envio. Jesus disse-lhes de novo, o tal texto retomado desde o início, diz a paz, assim começa, a paz esteja convosco, agora disse-lhes de novo, a paz esteja convosco, agora para a missão, a paz que vocês têm de levar. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este é praticamente, este capítulo final, é o capítulo do envio. Foi um capítulo de alegria, porque parte deste sentido. Se nós aprendemos alguma coisa neste sínodo, se nós tomamos alguma decisão neste sínodo, é bom saber que o Senhor, sempre à sua igreja, sopra sobre nós e diz, recebei o Espírito Santo. Acho que, e nós podemos saber, podemos armar-nos em grandes. Eu tenho a estratégia. Agora chego aqui de bispo, vocês até agora não perceberam nada, e eu agora venho dizer como é. Não fui eu que criei esta igreja. Também não, digo sempre, não vou acabar com ela porque não é minha. E portanto não é possível. Uma coisa que eu lá várias vezes era que, ou quando diziam que Napoleão tinha chegado, quando chegou a Roma, mandou um dos seus generais tomar conta lá, não sei qual foi, e ele foi ter com um cardeal, o secretário de Estado, e disse, o imperador manda-me aqui tomar conta disto, senão eu acabo com isto, eu acabo com esta igreja. E ele disse, olha, isso seria uma coisa notável, porque nós estamos a tentar isso há 2000 anos, ainda não conseguimos. Portanto, mas é bom saber, o Espírito está connosco. E esse o Espírito não é só para nos dar alegria, tranquilidade e dispensar-nos do nosso trabalho. Não, é precisamente porque Ele é que nos move ao trabalho. Ele é que nos une para trabalharmos juntos. E pronto, leiam este texto, deixem-se entusiasmar por ele. Vamos precisar dele também para nos ao serviço da nossa igreja. Desculpem lá, mas isto é sempre assim. Muito obrigado, Dom José. Muito obrigado, acho que sim. Muito obrigado, Leopoldina e Dom José, por nos colocarem mais perto daquilo que aconteceu, e não fosse o Dom José um biblista, não valorizava de facto aquilo que são os fundamentos de todas as comunidades que nós constituímos e da nossa experiência, independentemente do que a história foi acumulando ao longo de tantos séculos. E por certo que muito mais haveria, e peço desculpa ao Dom José, porque mais haveria a falar sobre este documento, lido linha após linha, mas acho que também é importante nós, aliás, na própria dinâmica do sínodo, darmos espaço também a que quem lá esteve possa escutar
a forma como foi acolhido todo este processo, este documento, as interrogações que possa ter gerado e as expectativas que também gerou para as diferentes comunidades. Por isso eu passo sem mais demoras a palavra à Assembleia para algum comentário, breve necessariamente o comentário e a pergunta também direta se possível. Há sempre aquela questão que a primeira pergunta custa a avançar, mas não passa já à segunda. Então faça o favor, quem é o segundo que quer participar? Não avanço eu com a terceira, com uma questão. E é muito direcionado até a um dos aspectos que o Dom José estava a falar já agora na parte final da comunicação, e a partir do terceiro capítulo deste documento, de alguma forma como nós podemos operacionalizar isto, não é? Porque, de facto, há aqui uma concepção de igreja, de comunidade crente, que vai muito ao encontro das primeiras comunidades cristãs, a partir da sua fundamentação bíblica, mas acredito, Dom José e Dina também, que alguma coisa é preciso fazer para que isso aconteça, para que nós possamos lançar a rede para o outro lado, não é? Ou seja, nós não podemos dia após dia abrir a porta da igreja, convocar os movimentos, convocar os grupos e ir fazendo tudo na mesma. Por onde começar? De uma forma muito pragmática, Dom José. Olha, é sempre a tal história de começar, a tal coisa quando é num processo que a gente tem de discernir, a qualquer nível, veja que a igreja, aquilo que se passa na igreja diocesana passa-se a nível de uma família, passa-se a nível de um grupo, passa-se a nível de uma paróquia, de uma congregação religiosa, e a gente tem de se confrontar com isto. E os temas que a gente ouve sempre, hoje, na nossa igreja, são muito desse sentido. Contem lá, vejam lá, é só cabelos brancos na missa, é só... E a tal história de... Mudem o esquema. Experimentem a mudar de... E mudar de... Não é por mudar para saber, mas dar sorte para ver se é por aqui ou por ali. Não é simplesmente por isso. Não é uma questão de estratégia. A primeira, saber o que é que a gente está aqui a fazer, o que é que leva, o que é que a palavra de Deus nos diz. E o que é que, se não for isso, nós, sim, agitamos-nos um bocado, podemos fazer barulho, mas não dá. A primeira coisa é essa, quer dizer, que o Senhor esteja no meio de nós, tomar consciência que Ele está no meio de nós. Não é simplesmente fazer uma profissão de fé. É se Ele está no meio de nós, é preciso escutá-lo. E escutá-lo significa dar-lhe espaço também. O espaço de oração e de silêncio. Era assim, falava-se 3 e havia 3 minutos de silêncio. Para todos. Que era não só para tomar os apontamentos que não tínhamos tomado, mas também para pensar o que é que aquilo significa, para não responder simplesmente, não sei, cá tu és desta opinião, eu sou desta. É preciso sentarmos e escutar com irmãos. E é muito importante, uma coisa que eu digo sempre aos casais é, vocês vejam, é importante vocês se apaixonarem um pelo outro, viverem e namorarem, viverem o carinho, o amor, em todos os sentidos. Mas é igualmente importante voltarem-se os dois para aquele que vos fez encontrar, a que avançou o vosso amor. Porque se vocês não estão aí juntos, vai ser só vocês a dialogar. Se vocês se puserem a dialogar diante de Deus, o que é que Deus está dizendo a mim sobre ti e a ti sobre mim, e certamente vamos encontrar uma convergência diferente. E depois, se tivermos a ver, se volarmos para o outro lado, voltarmos de novo juntos para aqueles que nos rodeiam, é para os filhos, se for no casal, é para a paróquia, se for na paróquia, é para uma diocese, é para este mundo onde nós vivemos, e nós vamos encontrar muito mais convergência a partir daquilo que juntos encontramos neste diálogo com. A igreja não é simplesmente uma questão organizativa, é algo demais. E o começo são os tais, o tal coração do capítulo 1. Dina, queres? Posso dizer mais alguma coisa?
sobre como começar, é começar por fazer o que o documento já sugere e indica. O Santo Padre, quando aprovou e disse que não faria então a exortação pós-sinodal, ele disse assim, e leio: não tenho intenção de publicar uma exortação apostólica. É suficiente aquilo que aprovamos. Porquê? E ele diz: no documento há indicações muito concretas que podem servir de guia para a missão das igrejas nos diversos continentes. Por exemplo, coisas básicas. Nos processos organizativos, conselhos pastorais, conselhos económicos, conselhos paroquiais. Ainda há paróquias onde isso não existe. Portanto, reorganização territorial, que sabemos que na Diocese aqui até já estão a ser dados passos nesse sentido. Já está a ser feito. Há muita coisa que se lê, as mulheres em responsabilidade, em cargos de chefia e de responsabilidade. Já temos. É preciso ver o que há e o que ainda se pode fazer. O papel dos jovens, a aplicação das novas tecnologias no ambiente digital. Portanto, a transparência, a accountability. Nós cá, por exemplo, sentimos que, eu na minha paróquia sinto que isso já é feito, mas ainda há lugares onde coisas simples que o documento lembra ainda não foram feitas. Por exemplo, o tal parágrafo 60, que foi o que teve mais votos negativos, ele diz coisas que são realidades que nós conhecemos, como que também mostram a evolução da própria sociedade noutras áreas, não é? Se calhar nas Nações Unidas ou noutros organismos da sociedade, as mulheres também não tinham cargos de liderança. Não pode ser visto só sobre este ponto de vista, tem que ir também às fontes bíblicas, não é? Mas nota-se que dizer que as mulheres constituem a maioria dos frequentadores da igreja, são frequentemente as testemunhas da fé, dirigem escolas, hospitais, universidades, jornais. Isto é tido como uma coisa pacífica, mas depois apela à plena implementação, todas as oportunidades já previstas na lei atual. Portanto, é saber o que pode ser feito. Depois coloca as tais interrogações que fizeram com que o parágrafo fosse mais negado, que é... portanto, não há razões para que as mulheres não possam assumir funções de liderança. A questão do acesso às mulheres ao Ministério Diaconal permanece em aberto. Foi interessante que depois da votação, e como este era o parágrafo mais controverso, tínhamos pessoas que nós víamos, não é? Que queriam as mulheres diaconisas, que sentiam que tinham essa vocação, até podiam não ter elas, mas estavam abertas a essa realidade, que diziam: este parágrafo é maravilhoso, porque abre a possibilidade, diz que permanece em aberto. E outras pessoas este parágrafo é horrível. Portanto, ainda se nota que tem que haver ainda mais estudo e mais consenso. Outro parágrafo, que, curiosamente, já agora, que foi também, tive bastante votação negativa, curiosamente, porque estamos aqui, isto é o início de uma formação, não é? Que o seminário dá. A certa altura é dito que as mulheres podiam colaborar mais na formação dos futuros padres. E isso foi também o parágrafo que teve também bastantes votos negativos. Portanto, há coisas que é olhar e ver assim: isto já é lei, já é para ser feito. E outras é feito em determinados lugares e outros lugares não é. Por exemplo, outra coisa que se notou, que havia
também houve mais, digamos, não foi tão linear a aceitação, foi a criação do Ministério da Escuta e do acompanhamento. Que isso não era ministério, era um serviço, está bem o do catequista, interessante. Portanto, eu acho que é ler, tem muita coisa que mostra as realidades diferentes da Igreja, onde certas coisas já são feitas e outras deveriam ser feitas. Claro que este como começar, enfim, foi só provocação, porque eu acho que já começamos há muito tempo, não é? Aliás, o próprio processo todo sinodal é mais do que a prova de que assim está a acontecer. E parece-me também, já agora, que nós procuramos sempre referências, sinais desta participação da Igreja nos nossos ambientes, mas eu acho que o discipulado de Jesus hoje, ele acontece dentro dos templos, fora, e sobretudo, diria, enfim, entre parênteses, sobretudo, fora dos templos. Há muita igreja a acontecer fora das paredes, acho eu. Basta ver tantos grupos que nós conhecemos e de norte a sul do país a gente vai vendo, de facto, estas narrativas do Evangelho a acontecerem cada dia. Temos uma participação, faz favor. Boa noite, sou o Padre Pedro, aqui da Diocese, e tinha duas considerações e uma pergunta a fazer. Entender, talvez haja dois perigos que podem acontecer nesta caminhada sinodal. Uma delas tem que ver com a tentativa de replicação do método sinodal em Roma nas igrejas particulares e nas paróquias. Porquê é que digo isto? Em Roma, os participantes da sessão sinodal foram gente escolhida e preparada. E querer replicar esse modelo nas comunidades onde ainda se nota grande falta de formação dos leigos, e só porque agora o método sinodal obriga que se ouça toda a gente, e toda a gente tem a sua opinião, e a opinião vale o mesmo, pode ser um perigo real. Aliás, isso nota-se na Igreja Alemã, que iniciou a sua caminhada sinodal, não se falou disso aqui, esta percepção que possamos ter de que toda a gente está de acordo com o sínodo e com a caminhada sinodal, não é verdade. Há muitas reservas. Na Igreja Alemã há grandes divisões. Ainda agora surgiu a notícia que o Comitê Sinodal da Igreja Alemã decidiu criar um órgão sinodal nacional. E já anunciaram um conjunto de declarações doutrinárias, nomeadamente sobre a contracepção e sobre medidas contra o abuso das mulheres na Igreja, ou então, inclusivamente, a remoção de tabus da situação do clero não heterossexual. E, quando foi aprovado o documento final do Sínodo, a 26 de outubro, 4 bispos alemães vieram logo dizer que o subscreviam, acusando o caminho sinodal da Alemanha de estar preso a uma lógica de maiorias, tipo parlamentar, e não de discernimento espiritual. O que quer dizer que esta é uma questão fraturante. Há muita gente que não está com o Papa neste caminho sinodal, uns porque não o aceitam, outros porque realmente têm reservas e dúvidas. E também esses amam a Igreja. Portanto, a primeira questão que eu considerava era isto, o perigo de tentar replicar um método sinodal nas igrejas particulares quando as pessoas não têm preparação para isso. O segundo perigo que eu vejo é acharmos que é tudo sinodal porque falamos de sínodo. Ou seja, não passa de discurso, porque depois na prática, o que é que interessa ouvir as pessoas depois falam o que quiserem que eu já sei como é que vou decidir. Isso não é sínodo. É tomar decisões com uma capa de sinodalidade, mas que na verdade não é sínodo. O Dr. João Duque, há dias, numa entrevista, dizia que Roma deve ter a última palavra e não a primeira. Acho muito interessante. Agora este documento foi dado à Igreja. Mas como é que vamos trabalhar? Porque as sensibilidades são tantas que a Roma podem chegar a decisões diferentes. Como é que a Igreja, o Papa, que tem esta missão de ser o Bispo que presida a caridade e a unidade da Igreja, depois vai conseguir conciliar todas estas sensibilidades quando já sabemos que no presente, a começar na Alemanha, nem todos estão afinados pelo mesmo diapasão. Por isso essa é a questão que eu deixava à mesa, nomeadamente ao Sr. Dom José e à Dina, que estiveram no sínodo,
O Papa enviou-nos este documento para ser trabalhado. Como é que agora vai ser trabalhado em concreto, para além dos 10 grupos que estão a trabalhar em temas específicos? Sei que não caiu bem no sínodo o facto do Presidente do Dicastério da Doutrina da Fé ter retirado, ou querer ter retirado essa questão do diaconato feminino, mas como é que vamos trabalhar isto tudo, chegando ao fim, com uma igreja que, como disse o Sr. Dom José, deve mudar, mas deve mudar na unidade, e não uma fragmentação, porque igrejas evangélicas, como disse o Papa, a igreja alemã, temos uma e chega. Obrigado. O Sr. José quer começar? Eu diria o seguinte, que primeiro é natural, e estas vozes discordantes também estiveram lá no sínodo, e não foi só na primeira parte, onde os jornais estavam mais presentes e também fizeram eco mais disso. Nesta parte também não houve unanimidade, mesmo em relação a todas estas coisas, e não é preciso ir para a igreja alemã, esta questão, mesmo questões fracturantes, que não foram colocadas em cima da mesa, não estavam no menu, digamos assim, das discussões. Algumas estavam, outras não, porque não foi. A partir do trabalho da primeira sessão, já se percebeu que algumas coisas destas não eram temas para a Igreja, e concretamente para este sino, porque não, faltava a preparação e o estudo todo necessário para isso. Portanto, isto é uma coisa. Agora, por exemplo, concretamente sobre algumas coisas ditas aqui, da Igreja Alemã e desta sinodalidade local, etc. Isso foi tratado até porque depois, paralelamente ao sínodo, decorriam sessões de trabalho de teólogos muito interessantes, os fóruns de discussão, que também dava direito a perguntas, mas era sobretudo de esclarecimento de gente competente em determinados temas. E, portanto, uma das coisas a discutir precisamente esta questão da sinodalidade própria, que era o tema deste capítulo. E mesmo aí há coisas ainda para consolidar. Porque, de facto, e o Papa Francisco quer dar maior importância ao secretariado permanente do sínodo. Isto é, não é que a Igreja e o Papa têm o sínodo lá presente, mas, por outro lado, o Papa tem feito desta presença em Roma, por exemplo, para fazer documentos, etc. Não só, a gente está constantemente em Roma a decorrer fóruns convocados pelo Papa sobre temas fundamentais. O foi da inteligência artificial, até porque ele diz, eu também preciso de gente competente que venha falar do que é isto e quais são as implicações disto, para que possamos refletir também de um ponto de vista ético e de um ponto de vista eclesial o que é que isto nos afeta. Porque nós não temos de ser sempre, e a Igreja não tem de dar orientações sobre tudo, sobretudo coisas em que não é da sua competência, mas tem de perceber e também ajudar a refletir sobre as consequências das decisões que tomamos. E, portanto, também esta questão dos grupos sinodais, uma das coisas que estão e que nunca foram abolidas, por exemplo, são os sínodos regionais. Até temos alguns, na história da Igreja, que tiveram grande importância até na definição de dogmas. E, portanto, é isto que é uma das coisas que está para o desenvolvimento das conferências episcopais, que vêm do Vaticano II, mas que tiveram outra configuração no passado. E, portanto, o replicar isto, por exemplo, a nível continental, seria muito interessante. Mas, por outro lado... A unidade aí não fica em causa, Dom José? Não fica não, porque, quer dizer, quando uma igreja... Então, os concílios que nós tivemos aqui em Portugal, concílios em Portugal, alguns que foram concílios regionais que primeiro puseram alguns dos dogmas que depois foram aceitos por toda a Igreja. Portanto, isso era um tempo
porém diferente, era um diferente onde nem sequer era possível fazer um concílio assim tão facilmente, um concílio ecuménico. Mas hoje o que nós vamos tendo é também um discernimento dentro da Igreja, um discernimento em que, por exemplo, coisas destas o Papa tem intervindo, também chamando a atenção, porque faz parte do seu ministério. Quer dizer, se a gente quer manter-se, e este é muito claro, aquilo que o Padre Pedro disse, sobre a questão de dizer os ministérios, o ministério do Papa e o ministério do Bispo na sua diocese, e os ministérios, o ministério e a função ministerial de uma conferência episcopal, essas têm de ter um peso importante. Isto não é cada um que se levanta e diz, eu penso que, e diz o Espírito que. Isso é só ler o capítulo 14 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, para ver como isto sempre aconteceu. E vejam que não é, neste período, isto que está em causa, e que são coisas também importantes, mas importantes, tivemos coisas muito mais importantes no passado, quando se tratava de perceber sequer os dogmas, quando foram sendo estabelecidos, porque era uma forma de dizer e de falar que não dava aí certas coisas. A Igreja tem de ser assim. Não, para já, porque não se pode parar a discussão. Mas, por outro lado, tem de se dar caminho a que a Igreja pense no seu conjunto e, por exemplo, nesta sinodalidade, claramente que o ponto de vista de algumas posições, não da Igreja Alemã, de grupos dentro da Igreja Alemã, claramente, isto não tem sentido assim. E se for para chegar a uma decisão destas, temos de chegar em comum, não é cada um que chega e diz isto é a lei. Portanto, levar o método sinodal também nestas questões fraturantes é muito importante. Porque depois, para que se diga, algumas coisas até pode ser que se possa dizer isso pode acontecer numa igreja e não acontecer noutra, como acontece, por exemplo, nas igrejas orientais, que têm disciplinas diferentes, onde há padres casados, por exemplo, e, portanto, isso não põe em causa a unidade da Igreja. Dina. Quer dizer, realmente, já estou até sangrado o queixo. Realmente, a Igreja da Alemanha está como que a colocar-se à parte. No nosso grupo tínhamos um colega para essas questões, portanto, que vinha da Conferência Episcopal da Alemanha, para essas questões que a nós, por exemplo, a mim, estou sem saber, mas que mostram que se estão a distanciar, mas ao distanciarem-se, não estão todos a distanciar-se. Portanto, entre eles também vão ter que chegar e estão a ser acompanhados. Na questão do contra, como eu disse, nas reuniões, nas congregações, o ambiente era de diálogo, sendo que um achava branco e às vezes o outro preto. Portanto, coisas diferentes. Não era aquele ambiente de parlamento, havia diálogo, procurava-se consensos, notava-se que quando a pessoa X, que podia ser uma pessoa simples, não tinha que ser o senhor cardeal que falava, havia às vezes mais aplausos do que quando falava outra pessoa. Isso era notório. Fora, sobretudo na primeira sessão, vimos e acompanhámos muitos movimentos a querem pressionar em determinados sentidos. Uma revista que foi lançada para que se voltasse, vamos assim generalizar, ao rito tradicionalista de celebrar a missa, que organizou uma mesa de honra e convidou os jornalistas que se calhar haviam de estar na sala de imprensa do Vaticano, mas que estavam a essa hora noutro lugar. Lá dentro não se sentia tanto isso. Agora, o que fazer? Este sínodo começou difícil, porque também por causa do tema, não é? Um sínodo sobre o sínodo. O que é a sinodalidade? Estamos a falar
falar sobre falar, quer dizer, esta dificuldade. Penso que isso ultrapassou devagarinho porque fomos aprendendo fazendo, e se calhar um método foi, agora nesta segunda sessão já estava mais claro. Assim como era difícil chegar na fase inicial há geografias mais longínquas, há geografias que não tinham instrumentos, as internets e os e-mails. Agora, penso que estamos mais sensibilizados, também se conseguiram mais contactos e que talvez seja mais fácil. Mas a recepção também ainda vai ser difícil. Uma coisa que me parece importante dizer é que o Papa implicou quem lá esteve, quem votou diretamente a fazer alguma coisa na sua, porque lá estavam leigos, institutos religiosos, movimentos, dioceses, conferências episcopais, dicastérios da Igreja, e ele disse: todos vocês que aqui estão são os primeiros que têm que criar maneiras do documento se apresentar. Okay. Infelizmente é isso que está a acontecer. Temos aqui uma intervenção, está ali uma outra. Eu ia desafiar o Padre Adelino também a falar. Boa noite, sou o Bispo Dom José Ornelas e mesa. Eu sou leigo, vou puxar aqui o discurso aqui para os leigos, porque isto é a sínodo dos leigos. As questões mundiais que estão a falarem passam um pouco ao lado, mas ouvir o Dom José Ornelas a falar sobre a questão das mulheres, e nomeadamente as mulheres, a Madalena, pecadora, eu estava aqui a pensar, e não era para falar, mas como já ia no quarto ou quinto aqui a falar, eu pensei, vou ser o sexto, mas aquele seu padre avançou e eu já agora estou todo atrapalhado. A questão que eu vejo aqui é o seguinte: Madalena era pecadora e Jesus acolheu-a, mas pecadores somos nós, todos os cristãos que somos leigos, que estamos aqui, que ouvimos estas palestras e todas estas informações, ou que participamos na Eucaristia, e depois a nossa semana continua toda igual, como se nada tivesse acontecido. Estes é que somos nossos pecadores. E eu acho que, se calhar não se insere no contexto do que nós estamos aqui a falar, mas é esta a preocupação que eu vejo nesta igreja. Todos nós participamos em muitas coisas, mas depois não vamos para os nossos lugares, para o nosso trabalho, para as nossas pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que ouvemos e a paixão que temos por Deus. Não sei como é que se resolve, mas se calhar não se enquadra, mas trouxe a informação aqui para os leigos que queiram dar uma opinião. Vamos já também à outra intervenção, se faz favor. Daqui, sim. A minha questão era a seguinte: sobre os Peço só chegar o microfone. Como se compunham as mesas, tem algum interesse, mas... Está certo. É só aproximar um bocadinho. Mas eu queria saber mais concretamente a que pontos essenciais se discutiram e que conclusões a que chegaram. Isto é, aquilo que foi mais polémico e aquilo que é prático. Porque, repare, eu aqui há uns anos mandei umas educadoras fazer uma formação em Lisboa, educadores de infância, e vieram dizer que era preciso receber bem os meninos. Eu disse: isso não é nada. Eu quero saber é como é que se recebem bem. Isto é, que experiências é que colheram do lado da formação? Porque me dizer que é preciso receber bem os meninos, isso não é nada. Está bem? Então eu queria ver que pontos polémicos, quais os pontos e a que conclusões é que chegaram. E vou pedir ao Dom José e à Dina para serem telegráficos nessas respostas, porque aqui temos também respostas já, ou melhor, desafios as respostas muito telegráficas sobre aquilo que interessa fazer, ou sobre aquilo que lá colheram, não é? Chamei a atenção, só para responder rapidamente. Isso é aquilo das duas perguntas. Uma questão, participamos na Eucaristia, mas não nos implicamos na realidade, dizendo assim. Bem, isso todos os dias, o Bispo também diz a mesma coisa, todos os dias também. Pecadores nós somos todos. Isto é, que se nós isto é conversão, não é uma coisa, a conversão do coração de que se fala,
é uma coisa que não é de um momento para o outro. Há momentos que nos impactam e que nos fazem mudar algumas opiniões e atitudes, sobretudo atitudes. Que isso aqui é aí que se decide a vida. Mas isso não significa que nós, de repente, de um momento para o outro, já ficámos transformados. Isso a ler mesmo São Paulo, mas é a experiência de nós todos. Isto é um passo que nós temos, assim como Jesus teve paciência com Pedro, assim também tem paciência connosco. E quando o Papa, ele está sempre a dizer, rezem por mim, porque sou pecador, e quando digo isto, não é dizer, não é para parecer bem, é porque se não fosse pecador não era cristão, porque Jesus morreu pelos pecadores, e eu sou um deles. E se não for assim, não dá. A conversão é algo que acontece todos os dias, é um esforço pessoal que vamos fazendo, e uma conversão. A leitura disto, para ligar com a sua pergunta, acho que a leitura deste documento vai ajudar nesse sentido, porque quando eu parti dos pressupostos, é sempre partir dos pressupostos para. É verdade que acolher bem os meninos é uma atitude que depois tem de chegar a projetos e a ações concretas. E é por isso que eu estou sempre falando de projeto de Deus para a Igreja, o projeto de Igreja, o plano, planificação que leva esse projeto e ações que ponham esse projeto em marcha. Aqui no texto, eu citei algumas, quando se diz de especificação e capacitação dos conselhos, da formação desses conselhos, de colocar pessoas, concretamente quando se fala de mulheres e leigos, nos serviços que estão ligados ao bispo nos serviços que estão ligados ao serviço das paróquias, por exemplo. Mas é preciso encontrar tudo isto depois, tem de ser multiplicado em procedimentos concretos. É preciso, aquilo que você dizia, é preciso formar pessoas, e que dizia também o Padre Pedro, formar pessoas que sejam capazes de fazer desses serviços, mas muitos desses são pessoas que já têm capacidade para isso. Mas é preciso que sintam também a outra motivação, que é a motivação que serve para a Igreja. Todas estas coisas que nós dissemos aqui, depois há coisas concretas, mesmo concretas, que vêm ditas a esse respeito. E diz, intensifique-se isto. Liberte-se os padres e os bispos daquilo que não é propriamente o papel deles. Insira-se os conselhos fundamentais em todas, a nível das paróquias, das dioceses, etc. Se nós conseguirmos fazer isto com espírito, que não seja simplesmente uma reorganização, tira-se um, põe-se outro, mas se a gente for, de facto, capazes de mudar o espírito disto, é por isso que na Igreja nós temos, de facto, de chegar aí, porque então mudamos também a Igreja, estou convencido. E aquilo que estamos a fazer também aqui, nesta diocese, eu, de propósito, não quis meter isto, porque é do sínodo que estamos a falar, e não tenho branca, mas estou convencido que também a conversão pastoral que nós estamos a fazer nesta diocese vai claramente nesta linha, de criar uma rede de igrejas que dialoguem umas com as outras, não só os padres que trabalham em conjunto, mas os leigos, os fiéis, todos, porque pelo batismo cada um há de ser implicado nisto. E saber que esta é a minha igreja e a minha igreja depende também de mim. Eu creio que essa parte, a terceira parte do documento, indica depois muitas outras ações também concretas, nomeadamente no que diz respeito aos processos de decisão, à cultura de transparência, a prestação de contas e avaliação, coisas muito práticas que, por certo, nos desestabilizam diante de procedimentos que vamos tendo. É a tal história de lançar as redes para o outro lado, não é? De fazer de outra forma, de facto, diferente. A nossa promessa era de acabar antes das 11, já estamos a poucos segundos, Padre Armindo. Então, terminamos. Eu agradeço da minha parte a paciência, sobretudo em escutar desse lado, não tanto para o diálogo sinodal que se quer, já foram outros momentos também que levaram a isso, e agradeço também à Dina, eu sou Dom José, e como tínhamos combinado, sou Dom José, encerra, pode ser.
Não, eu já falei muito. Quero só agradecer, antes de mais, agradecer a todos que aqui estiveram. Esta é a primeira ação pública da nossa Diocese. É a primeira. E espero muito que aquela pergunta que foi feita também, o que é que vamos fazer a seguir e como é que vamos fazer, isto, primeiro, o documento agora que vai ser tornado público para todos, que ele encontre uma recepção antes de mais de lê-lo. Eu já o li 2 vezes, mas agora estou a ler a última e a preparar também para mim, porque, quer dizer, a gente tem de voltar lá, às fontes. E este tem de ser um instrumento de trabalho para a nossa Diocese. E para revigorar e dar vida às nossas comunidades. E se não chegarmos aí, quer dizer, agora, não pensemos que toda a gente amanhã vai fazer uma filha para comprar ou vai para ir buscar no site da Diocese tudo isto. Mas, e que era bom que nós, quem tem responsabilidades, e todos aqueles que querem servir a Igreja, porque vão encontrar aqui uma almofada de ar fresco para construirmos juntos esta Igreja. Isto aqui é o importante, porque isto não se faz por decreto. O Bispo não pode, mesmo que faça um decreto, o Bispo pode fazer um decreto, mas se isto não entra no nosso coração não muda nada. É por isso que eu fui comentando hoje, sobretudo, as atitudes que nos vêm dos textos da Bíblia, porque é neles que tem origem tudo isto, é na Palavra de Deus, é na alimentação que a gente faz. É um texto que tem aí, mas vão descobrir. E muito obrigado, mas a última palavra para agradecer ao nosso Paulo, que já nos liga uma amizade há muito tempo, e bem-aventuradas amizades, porque a Igreja deve ser aquela que cultiva a amizade. E a amizade que das relações que foram nascendo à luz do Evangelho e que se vão mantendo pela vida, são abençoadas. E bem, obrigado a todos.